Eu sou o ser humano que nasceu em 1953, no dia 6 de junho, filho de Jaime Ferreira da Costa e Mariana Lopes Carmel. Neste momento tenho 71 anos, a caminho dos 72. Na parte materna, o meu avô e bisavô tinham barcos do Tejo, isto é, que transportavam sal, areia, todas as mercadorias que eram naquela altura. E eu, desde miúdo, comecei a andar com os meus tios nos barcos. Aos 8 anos já ia para o Cais de Seré, para o armazém de sal do meu avô. Toda esta vivência até aos 11 anos. E também vinha aqui grande parte para o estaleiro. Parte do tempo das férias vinha para o estaleiro com o meu pai. É evidente, o meu pai de uma família de carpinteiros navais, ou seja, o seu pai, o meu avô, os 4 irmãos de carpinteiros navais. Fiquei quase assim, sempre aqui com o meu pai aqui, sempre a ver. E decidi aos 11 anos, quando larguei a escola, fui matriculado na Escola Industrial e Comercial do Montijo. Andei um ano a brincar no parque e o meu pai, quando apareceu que eu não tinha aparecido às aulas, ai, tu queres estaleiro? Então comprou uma bicicleta, lá vinha eu de bicicleta com os meus 2 primos, também começamos com 11 anos aqui no estaleiro, bicicleta a pedal e vinhamos aqui para o estaleiro todos os dias aprender a profissão que nós queríamos, eu, o Noel e o Lionel. Ficamos sempre os 3 primos aqui neste estaleiro, um deles ainda trabalha comigo com 60 anos, de estaleiro, também com 72 anos, e o outro faleceu, infelizmente, que é o Noel, faleceu com 62 anos e acabou o período da vida dele. Estas embarcações do Tejo eram embarcações que foram unicamente utilizadas no tráfego local, isto é, desde o transporte de pessoas e as mercadorias todas, tudo o que era produzido na margem sul do Tejo, tudo isto era com destino a Lisboa e ao consumo de Lisboa, tudo, desde o transporte do pinho, cortiça, batatas, os legumes todos, rama para as padarias, tudo isto tinha destino a Lisboa. O estuário do Tejo, da margem sul, 42 estaleiros da margem sul. Veja bem o que era esta atividade. O meu pai dizia que havia mais de 800 embarcações à vela no Tejo. Os estaleiros estavam sempre apinhados de pessoas a trabalhar, de carpinteiros, calafates, pintores, ferreiros, marinharia. Tudo isto era feito, eram trabalhos específicos que havia aqui. Hoje é um pouco diferente. As embarcações apresentam-se mais bonitas, mais airosas, todas listadinhas, todas pintadinhas, porque têm outro fim. O fim é o turismo, é apresentar. E as câmaras tiveram um papel muito importante. Salvar algumas embarcações destas que estavam a produção no Tejo, adquiriram uma ou 2 embarcações e isso salvou a nossa história do Tejo. Comecei com o meu pai, com o meu tio que estava aqui também, José Bento Ferreira da Costa, que eram os sócios do estaleiro. Comecei com eles os dois, aqui assim, acabaram os barcos de madeira, começamos os barcos de ferro, uma luta diferente, uma luta que não tinha nada a ver com o princípio deste estaleiro, mas enfim era a sobrevivência do estaleiro. A firma tinha que sobreviver, como o declínio das embarcações de madeira foi de tal ordem, tão precipitada e tão grande, que tivemos de recorrer, com 30 trabalhadores que tínhamos aqui, tivemos de recorrer à parte do aço. As coisas foram andando, cada vez as embarcações eram maiores, o calado aqui assim e as condições de meter barcos com 200 toneladas já estava a tornar difícil. Houve alguns períodos que a firma passou de pré-falência, mas houve uma que foi derradeira, foi praticamente um ano sem trabalho, com alguns 20 empregados, tudo a tempo inteiro, e aí o estaleiro teve que optar, e foi que eu dei o grito de alerta, vamos acabar com o aço e vamos começar na madeira, e elas foram indenizadas, foram embora, o estaleiro ficou aqui praticamente um ano e meio sem trabalho, eu mais o Noel e o Lionel, os 3, fomos iniciar novamente o trabalho da carpintaria. Daí que já o meu tio não estava cá na firma, era só o meu pai. Eu, o Noel e o Lionel, os mesmos sempre, com a ajuda do João Estrela, que trabalhava na sete nave. Eu vinha quando podia, outras vezes ficava mais a tempo inteiro.
E nós os três, com o meu pai, conseguimos retomar novamente o trabalho da madeira, que nunca o tínhamos perdido. Quem dizia a nós que íamos ter aqui, nos dias que correm hoje, que seríamos um dos únicos estaleiros que trabalham ainda nas embarcações típicas, neste caso aqui do Tejo. Isto não dá dinheiro a ninguém fica rico com este trabalho. Não é fazer um barco de 300 mil euros que leva um ano a fazer, não é fazer este barco de 500 mil euros que leva um ano e meio a fazer, que eu vou enriquecer. Mantenho aquilo que havia. O futuro, já não sei. O que é que vai ser? Já é muito difícil, só há um Lionel, só há um Jago, só há um João Estrela, são as pessoas que mais ou menos têm a noção do que estes barcos eram e o que são e aquilo que têm que ser. Isto requer muita dedicação, muito amor, porque eu acho que eles estão aqui, também não é pelo dinheiro, gostam dos barcos, gostam de estar comigo, porque repare, uma pessoa que trabalha comigo há 60 anos ainda está comigo. Uma coisa nós temos em comum, é a humildade, a dignidade de dar o nosso melhor e sermos responsáveis por aquilo que faz. Isso é importante, que no fundo os estaleiros são as pessoas, os barcos eram as pessoas. Sem as pessoas não havia barcos, não havia estaleiros, não havia carpinteiros, não havia nada. São as pessoas que efetivamente movimentam isto. No meio de todo este trabalho, o fator humano, as embarcações, o estaleiro foi praticamente tudo aquilo que me fez continuar até os dias de hoje. Ainda estou hoje agora a fazer um barco para o Montijo. Eu julgo que vai ser a última que eu vou fazer. A equipa do estaleiro. Não me sinto com capacidade física para continuar, porque também não tenho ninguém, porque destes todos que cá andaram, fiquei eu e o Lionel, porque o outro primo morreu. Tenho o João Estrela com 83 anos e todas as pessoas que aqui trabalham, por respeito e grande respeito que eu tenho, uma entreajuda que eles têm comigo, mas falta-lhes a raiz de como nós começamos aos 11 anos, ao pé dos grandes carpinteiros que a gente passaram por aqui. Tenho de facto na minha cabeça, quando o meu pai fez o último barco com 75 anos, senti que ele já se arrastava. E eu estou a sentir também em mim que subir escadas e descer escadas, cavaletes, aquilo, toda aquela força que eu tinha, a reação aqui nos joelhos, a pressão dos joelhos já não é a mesma. E eu sinto que está na altura de parar. E ao parar, possivelmente acaba-se aqui o estaleiro da reparação dos barcos tradicionais do Tejo, porque eu até os dias de hoje não vi mais ninguém. O penúltimo estaleiro acabou foi o de Zé do Gaio, o de Zé Lopes, acabou há 30 anos praticamente. O antropólogo disse-me que era o único estaleiro que ainda trabalhava só em madeira, e a dúvida que eu tinha era com o estaleiro de Vila do Conde, mas o dono do estaleiro teve uma serração e disse-me que já me aguenta, porque nós já não fizemos barcos de madeira desde 2004, só fizemos as manutenções daquilo que fizemos e nada mais, eu caso aqui. E nós ainda nos dias de hoje, ainda construímos barcos. Todos nós, os mais velhos, sentiram. Tenho aqui uma boa ajuda dos outros elementos que não são especificamente carpinteiros navais, mas são muito bons, já estão mesmo muito bons mesmo. Tenho o caso do meu filho, ele anda naquela de pega na pega, está indeciso, dá o salto, retira-se. Eu meto-me no lugar dele e reconhece que isto é um serviço duro, é um serviço pesado, é um serviço que requer muita atenção, requer muito de nós, quem está à frente. Eu lembro que o meu pai estava aqui aos sábados, aos domingos, pouco sei com o meu pai, nunca ia a lado nenhum com o meu pai. E eu, claro,
olha para isto, não é? E diz assim, quem é que eu tenho ao meu lado? Quem é que sobrou para trabalhar com a minha idade, com 40 anos? Eu também tenho que ver isso. Portanto, ele vir aqui, pega e depois larga, pega e larga, será que futuramente ele pegará mesmo nisto? Sim, aqui também é. Agora quero aqui é tipo baixo. Ele garante os Nada me arrependo de ter feito aquilo que fiz. Porque fiz aquilo que sempre gostei. E andar nos barcos à vela, ainda melhor ainda. Foi a componente forte que fortaleceu a parte da construção. E essas duas juntas fez de mim aquilo que eu sou hoje. Um amante destas embarcações, nada arrependido. Se tivesse começado novamente, miúdo, começava novamente. Dei 60 anos de mim e podia dar mais 100 anos se fosse vivo.